Você sabia que nós temos 3 cérebros e que o alinhamento dos 3 cérebros é a consolidação do nosso eu? Nesse vídeo, fazemos uma reflexão do que é ensinado na parte 2 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Se você tem um livro, esse vídeo vai elucidar muito a sua leitura. No capítulo 6, Joe Dispenza nos apresenta a chave para a verdadeira mudança: alinhar nossos 3 cérebros, o neocórtex, o cérebro límbico e o cerebelo, para que possamos não apenas aprender algo novo intelectualmente, mas incorporar e automatizar esse novo saber, tornando-o parte de quem somos. Primeiro, ele explica que o neocórtex é o cérebro pensante. É com ele que adquirimos conhecimento, que aprendemos novas informações, que refletimos sobre ideias, que lemos e ouvimos coisas inspiradoras. Mas saber algo intelectualmente, apenas com a mente, não é suficiente para gerar mudança. Você pode entender perfeitamente o conceito de amor, por exemplo, mas isso não significa que você esteja vivendo com o coração aberto. A segunda etapa envolve o cérebro límbico, o centro das emoções. É ele que transforma o conhecimento em experiência emocional. Quando sentimos verdadeiramente algo que aprendemos, quando choramos de emoção ao entender uma verdade mais profunda, ou quando sentimos entusiasmo genuíno ao vislumbrar uma nova possibilidade, é o cérebro límbico que está em ação. Nesse momento, não estamos apenas pensando, estamos sentindo. Mas o processo não para por aí. Para que a transformação se torne parte de quem somos, precisamos envolver o cerebelo, que é responsável pelos hábitos e comportamentos automáticos. É como programar um software interno. Quando uma nova experiência emocional é repetida com intensidade suficiente, o cérebro cerebelar registra esse padrão e passa a operar sem esforço consciente. Nesse estágio, você se torna aquilo que aprendeu. Não precisa mais pensar ou se lembrar. Você apenas é. Joe Dispenza ilustra essa integração com um exemplo muito concreto e até divertido: o jantar com a sogra. Imagine que você decida ser uma pessoa mais compassiva. Você leu sobre a compaixão, ouviu palestras, entendeu o conceito com clareza. Isso é trabalho do neocórtex. Em seguida, você medita e começa a imaginar situações em que você responde com compaixão. Sente o que é estar nesse estado, se conecta emocionalmente com ele. Agora você está ativando o cérebro límbico, mas a prova real vem no dia a dia. E então, você vai jantar com a sua sogra. Ela diz aquelas mesmas coisas que sempre te irritaram. Você sente aquele velho impulso de responder, de se fechar, de julgar, mas nesse momento você respira. Você se lembra de quem deseja ser e escolhe agir com compaixão. Não da boca para fora. Você realmente sente compaixão por ela. Você escuta, compreende, responde com amor. Esse é o momento da integração. É o momento em que você alinha os 3 cérebros. Seu neocórtex sabe o que é compaixão, seu cérebro límbico sente compaixão e o seu cérebro cerebelar começa a registrar esse novo comportamento como um hábito. Este é o ponto-chave do capítulo. Você se torna o que pratica emocionalmente todos os dias. Não é suficiente pensar positivo ou repetir afirmações. É preciso criar o sentimento, sustentar esse novo estado interno com intenção e agir de acordo com ele, mesmo nas situações mais desafiadoras. Especialmente nas situações desafiadoras. E nosso corpo está habituado a sentir emoções específicas: ansiedade, raiva, frustração, medo. Essas emoções se tornaram tão familiares que, mesmo quando decidimos mudar, o corpo resiste. Ele quer voltar ao conhecido. E é por isso que o processo de mudança exige consciência e prática. Cada vez que você escolhe sentir e agir de forma diferente, mesmo que pareça desconfortável ou estranho no início, você está enfraquecendo o antigo eu e fortalecendo o novo. Ele também alerta para o fato de que muitas pessoas vivem presas ao que sentem. Elas acordam e imediatamente se reconectam ao passado. Os pensamentos que surgem pela manhã ativam os mesmos sentimentos de sempre, que reforçam os mesmos pensamentos e o ciclo se repete. Romper esse ciclo
exige um esforço consciente, mas é nesse esforço que está a liberdade. Durante a meditação, que é o momento em que essa mudança começa a ser cultivada, você deve se tornar familiar com os pensamentos e sentimentos do novo eu. Visualizar, imaginar, sentir. Se você quer se tornar mais grato, mais generoso, mais equilibrado, você precisa ensaiar esse estado internamente. Você precisa criar dentro de si a química do futuro desejado antes mesmo dele acontecer. Porque, como o autor afirma, o corpo é incapaz de distinguir entre uma experiência real e uma vividamente imaginada, com emoção e intenção. Essa prática regular reorganiza o cérebro e recondiciona o corpo. O que antes era desconhecido se torna familiar. O que antes parecia artificial se torna natural. E com o tempo, você acorda e já não sente mais a ansiedade de sempre ou o medo de sempre. Você sente algo novo, clareza, gratidão, entusiasmo. Não porque algo externo mudou, mas porque você mudou por dentro. O ponto culminante do capítulo é a ideia de que, ao repetir consistentemente esse novo estado de ser, dia após dia, você começa a criar uma nova realidade. Você não está mais apenas reagindo ao mundo à sua volta. Você está moldando, influenciando, co-criando. E tudo começa com a decisão de não ser mais a mesma pessoa de ontem. O jantar com a sogra é só um símbolo. Cada um de nós tem suas próprias situações desafiadoras, pessoas difíceis, padrões emocionais recorrentes. São nesses momentos que temos a chance real de nos libertar, de escolher um novo pensamento, sentir uma nova emoção, agir com uma nova postura. E é nesta repetição, neste alinhamento entre mente, corpo e coração, que o novo eu nasce. O capítulo 7 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo nos conduz a uma compreensão prática e poderosa. Para criar uma nova realidade, precisamos aprender a dominar o presente. O autor começa explicando algo essencial. A maioria das pessoas vive suas vidas de forma inconsciente, repetindo padrões mentais e emocionais do passado. Elas acordam e imediatamente mergulham em uma rotina de pensamentos automáticos. O que precisam fazer, os problemas que têm, os medos que carregam. E esses pensamentos, por sua vez, ativam os mesmos sentimentos de sempre. É como se cada novo dia fosse apenas uma repetição do anterior. Dispenza nos convida a refletir. Se nossos pensamentos criam nossa realidade, estamos sempre pensando igual, como podemos esperar uma vida diferente? Essa é a armadilha da mente condicionada. Queremos mudança, mas estamos emocional e neurologicamente conectados ao passado. Para mudar, precisamos nos desconectar desse ciclo vicioso. E isso começa com o momento presente. O agora é o único espaço real onde a mudança pode acontecer. Mas, para habitarmos plenamente o presente, precisamos superar o corpo. Isso mesmo, superar as emoções enraizadas no corpo que insistem em nos puxar para o passado. Joe explica que ao longo dos anos, fomos condicionando o nosso corpo a reagir com base em experiências anteriores. Se vivemos por muito tempo em um estado de preocupação, ansiedade ou raiva, essas emoções se tornam familiaridade química para o corpo. Ele se acostuma a esse estado. E mesmo quando a mente decide mudar, o corpo protesta, buscando voltar ao conhecido. É por isso que muitas vezes, quando tentamos meditar ou criar uma nova visão de futuro, somos invadidos por inquietações físicas, distrações mentais, vontade de levantar, de checar o celular. O corpo está pedindo sua dose química habitual. Ele está tentando nos manter no padrão antigo. E o desafio está justamente aí. Permanecer no presente apesar desses impulsos. Superar o corpo. Dispenza descreve esse processo como um verdadeiro treino. Um treino de domínio pessoal. Cada vez que você decide permanecer com a atenção no agora, mesmo com o corpo gritando para sair dali, você está ganhando poder sobre si mesmo. Você está ensinando ao corpo que existe um novo chefe, a mente consciente. A prática da meditação é apresentada aqui como ferramenta fundamental, não apenas para relaxar ou buscar paz, mas como um campo de treino para a reprogramação. Durante a meditação, você se torna observador.
Observa os pensamentos sem se identificar com eles. Observa os impulsos do corpo sem ceder a eles. E, pouco a pouco, começa a se libertar das amarras invisíveis do hábito. O autor destaca a importância de levar esse estado para o dia a dia. A verdadeira transformação não acontece só no momento da meditação, mas na maneira como você escolhe responder às situações da vida. Você está atento ao presente ou reagindo com base no que já viveu? Um ponto alto do capítulo é a explicação sobre como criar um novo eu exige que você deixe de ser o antigo. Não é possível sustentar uma nova personalidade com os mesmos pensamentos e emoções do passado. É preciso morte simbólica do antigo eu, e isso inevitavelmente traz desconforto, porque o conhecido, mesmo que limitante, é confortável, e o desconhecido, mesmo que promissor, assusta. Mas é nesse espaço entre o velho e o novo, nesse vazio criativo, que reside o potencial de criação. Joy nos encoraja a abraçar esse vazio, a confiar no processo, a se apaixonar mais pelo futuro que está criando do que pelos traumas que já viveu. Ele afirma que, ao dominar o presente, você sai do estado de sobrevivência e entra no estado de criação. No estado de sobrevivência, você está focado no externo, reagindo ao ambiente, tentando controlar tudo. Já no estado de criação, você está ancorado internamente. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, você permanece conectado à sua visão interna, ao seu novo estado de ser. Esta é a verdadeira liberdade. Não ser mais escravo do que acontece fora de você, mas ser mestre do que acontece dentro. E, ao manter esse novo estado interno de forma consistente, você começa a alterar sua realidade externa. Porque, como o autor enfatiza, o campo quântico responde não ao que queremos, mas ao que somos. Portanto, o convite desse capítulo é claro: pratique o agora. Treine sua mente para permanecer presente. Observe os pensamentos e emoções que surgem e não se apegue a eles. Sinta o desconforto do corpo e permaneça firme. É assim que você rompe com o ciclo do passado e abre espaço para o novo. Esse é o trabalho. Esse é o caminho. E a recompensa é imensa. Uma vida criada de dentro para fora, baseada em intenção, presença e verdade. O momento presente é onde mora o desconhecido. E é lá que o milagre da transformação pode finalmente acontecer. O autor nos apresenta a poderosa ferramenta da meditação como meio de reinvenção. É o início de um processo prático e profundo, no qual a mente deixa de apenas entender e começa a experimentar. Dispenza começa explicando que meditar não é apenas fechar os olhos e relaxar. Meditar, para ele, é uma prática intencional de mudança. É o momento em que saímos do piloto automático e entramos em um estado elevado de consciência, no qual podemos, de fato, começar a reprogramar o nosso cérebro e recondicionar o corpo. Durante a meditação, o desafio é nos libertarmos do ambiente externo, do corpo e do tempo. Em outras palavras, é nos desligarmos das referências do mundo físico, pessoas, lugares, compromissos, das sensações físicas, fome, dor, inquietação e das obsessões com o passado ou preocupações com o futuro. Quando conseguimos isso, entramos no domínio do desconhecido, e é lá, segundo Joy, que o novo pode nascer. Ele afirma que o maior obstáculo para a mudança somos nós mesmos, mais especificamente a nossa identidade antiga, aquele conjunto de pensamentos, emoções, crenças e comportamentos que definem quem temos sido. Essa identidade se agarra ao conhecido e teme o desconhecido. Por isso, ao meditar, muitas vezes sentimos resistência. A mente divaga, o corpo reclama, a impaciência aparece. Mas, como Dispenza reforça, isso faz parte do processo. Esses são os sinais de que o velho eu está tentando resistir à transformação. A proposta aqui é clara. Se você quer se tornar algo novo, precisa superar a si mesmo. E isso exige prática, persistência, disposição para sentar todos os dias, fechar os olhos e se desconectar do mundo exterior para acessar seu mundo interior.
Nesse espaço, você não é mais a mãe, o profissional, a pessoa preocupada com boletos ou insegura com o futuro. Você é pura consciência, um ser em estado de criação. Joy descreve a prática da meditação como um processo em 4 etapas. Primeiro, você se torna consciente dos pensamentos que não quer mais ter. Aqueles pensamentos automáticos, limitantes, baseados no medo, na dúvida, na raiva, na escassez. Em seguida, você reconhece os sentimentos que não quer mais carregar: o ressentimento, a culpa, a ansiedade, a frustração. Depois, você começa a imaginar quem deseja ser. Que tipo de pensamentos essa nova versão de você teria? Que sentimentos ela sentiria? Quais comportamentos ela expressaria no mundo? E por fim, você ensaia mentalmente essa nova versão de si mesmo. Visualiza, sente e acredita. Você está reprogramando sua mente e seu corpo para uma nova realidade. O autor enfatiza a importância do sentimento nesse processo. Não basta pensar positivamente ou repetir afirmações. É preciso sentir como se o novo já fosse real, porque é esse sentimento, esse estado de ser, que comunica com o campo quântico. Quando você sente gratidão, amor, abundância, inspiração, mesmo sem motivo externo, você está dizendo ao universo: eu já sou isso, eu já tenho isso, e é isso que atrai as experiências correspondentes. Dispenza nos lembra que o cérebro não sabe distinguir entre o que é real e o que é imaginado de forma vívida. Então, se você imagina algo com clareza, com emoção verdadeira, o cérebro começa a criar novas conexões neurais, como se aquilo estivesse realmente acontecendo. E o corpo, por sua vez, responde quimicamente a esse novo estado mental. Aos poucos, você está se tornando outra pessoa. A beleza da meditação, segundo Joy, está nesse poder de criação interno. Você não está mais esperando que algo externo mude para então se sentir diferente. Você se sente diferente primeiro, e então o externo mudará como consequência. É uma inversão poderosa de perspectiva. Em vez de ser vítima das circunstâncias, você se torna co-criador da sua realidade. Outro ponto importante do capítulo é a ideia de que o trabalho interno deve ser consistente. Não adianta meditar um dia com entusiasmo e passar o resto da semana reclamando ou se comportando como o velho eu. A transformação requer repetição. É a prática diária que ensina ao corpo que o novo estado de ser é o novo normal. Ele também fala sobre os benefícios colaterais da meditação: maior clareza mental, redução do estresse, mais criatividade, melhor desempenho, mais empatia e até transformações físicas. Isso porque, ao alterar o estado interno, você muda a química do corpo. Sai do modo de sobrevivência dominado pelo cortisol, adrenalina e tensão e entra no modo de criação, onde predomina a dopamina, a serotonina e os hormônios do bem-estar. Ele finaliza o capítulo encorajando o leitor a se comprometer com a prática, a não esperar estar motivado, nem esperar que tudo esteja perfeito para recomeçar. A mudança real exige ação deliberada. E o momento certo é sempre agora. Porque é no agora que podemos escolher novos pensamentos. É no agora que podemos criar novos sentimentos. É no agora que podemos mudar nossa energia. E ao mudar nossa energia, mudamos nossa vida. Este capítulo é um convite à disciplina espiritual, à prática sincera e ao poder da mente consciente. É uma chamada para deixar de lado o velho eu e começar a viver a partir de uma nova identidade, criada por intenção, emoção elevada e presença absoluta. Meditar, portanto, não é apenas uma técnica, é um caminho, uma decisão de viver com um propósito, de dentro para fora, e de permitir que o invisível se torne visível pela força da mente aliada ao coração.